Olá, irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma de nossas aulas aqui do canal Pregação Fiel. Eu sou o pastor Gediel e estou aqui para ajudar você a entender como funciona a pregação expositiva. Hoje eu separei um texto de Tito para nós estudarmos um pouco sobre pregação expositiva. Lembrando que é difícil eu colocar tudo numa aula só, por isso eu vou pontuando uma coisa aqui, outra no outro texto, outra na outra aula, e aí você vai nos acompanhando no canal e vai aprendendo aí a como se faz ou como se montar uma pregação expositiva. Então, eu vou compartilhar aqui o texto com vocês. Peço que você, desde já, por favor, por gentileza, dê o seu like aí no nosso canal, que você compartilhe, para que nós possamos abençoar a vida de outras pessoas e assim também expandir a palavra do nosso Senhor. Eu quero abrir o texto aqui com vocês, aqui aberto, e aqui eu vou dar uma olhada e fazer algumas ponderações em relação ao texto. Quero trabalhar hoje sobre duas coisas: a estrutura do texto e mostrar que o nosso sermão expositivo deve ser formulado a partir da estrutura do texto, certo? Então, o texto tem uma estrutura. No caso de texto discursivo, essa estrutura é mais fácil de ser encontrada porque ele é um texto cronológico, ele é um texto que envolve organização sistemática, vamos dizer assim. Então, por isso é mais fácil você encontrar a estrutura do texto no texto discursivo. No caso das epístolas, todas as epístolas são discursivas, né? Lógico. Mas também há textos no Antigo Testamento e no Novo também, nos Evangelhos, que são textos discursivos, e você tem que ter a capacidade de perceber onde eles se encontram. Uma vez percebendo, você vai trabalhar e usar as ferramentas de texto discursivo para interpretação. Então, o que eu vou falar aqui hoje está envolvido, direcionado para a interpretação de textos discursivos, certo? Quando for falar de discurso a um discurso, então você pode aplicar essas regras aqui. Bom, separei aqui um texto do apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, que é um dos seus filhos na fé, vamos dizer assim. Timóteo e Tito são dois grandes personagens aí na história da vida de Paulo, que acompanharam Paulo em diversos momentos no seu ministério. No caso de Tito, e eu quero que você tenha uma Bíblia aberta aí, por favor, eu estou partindo do pressuposto que você quer aprender a pregar expositivamente. Então, não tem como pregar expositivamente sem uma Bíblia aberta. Então, está aqui a Bíblia do meu lado, para você poder acompanhar aqui a nossa explicação. Primeiro, por que eu delimitei do verso 1 a 4? Porque a lógica é muito simples. Paulo se apresenta aqui, né? Ele fala um pouco sobre o Evangelho, e diz para quem está escrevendo essa carta. Isso vai do verso 1 ao verso 4. No verso 5, que não está mais no nosso texto aqui, Paulo já vai mostrando aí as razões pelas quais ele deixou Tito em Creta e o que Tito deve fazer, certo? Então, do verso 1 ao verso 4, o que Paulo faz? Paulo se apresenta. E Paulo escreve para quem, descreve para quem está escrevendo essa carta. São duas coisas importantes aí. Então, digamos que é aquilo conhecido como saudação, a famosa saudação. Só que na própria saudação, existem muitas informações e muitas coisas boas, legais, que Paulo acaba descrevendo que serve de aplicação para a nossa vida. Então, a saudação não é simplesmente uma saudação. Na saudação, ele traz conteúdo bíblico, conteúdo teológico muito saudável, muito importante para todos nós, e por isso estamos aqui separando esse texto aqui para estudarmos. Então, do verso 1 a 4, eu estou aqui com o texto na tela, diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, que leva à piedade. E a esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra na pregação que me foi confiada, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Está aqui o texto, então, verso 1 a 4. O que nós vamos fazer? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é o que eu já fiz, é encontrar o limite do texto. Né? Eu encontrei o limite do texto, verso 1 a 4, por quê? Porque fala da saudação.
verso 5, já começa a falar do que Tito tem que fazer. Então, a primeira coisa, você vai ler um texto, e texto discursivo, lógico, não é todo texto, pela verdade. E a primeira coisa é você encontrar a própria delimitação. Por quê? Porque uma vez você encontrando a delimitação do texto, você então começa digamos assim, a entender o pensamento do autor, e não falar parte do seu pensamento, mas sim o seu pensamento completo. Por mais que você não fale tudo do pensamento do autor, mas você precisa, pelo menos, ter uma compreensão do todo. Tendo uma compreensão do todo, quando você for falar, você pode até falar partes, mas você vai fazer justiça ao pensamento do autor e não deixar nada de fora. Então, do verso 1, o que nós encontramos? Do verso 1, Paulo se apresenta aí de duas formas. Paulo se apresenta primeiramente como servo de Deus e se apresenta também como apóstolo de Jesus Cristo. Duas características que Paulo descreve de si mesmo. Primeiro, essa palavra serve interessante, importante, e aqui há uma dica para a exegese de textos discursivos. A exegese de textos discursivos é muito mais gramatical, né, do que contextual, né, no geral. Né? Lógico que precisa de contexto, todo texto precisa de contexto, mas a ênfase na interpretação está mais na questão gramatical. Servo, uma palavra que eu destacaria para você, com certeza, que parece simples aos nossos olhos, mas não é a palavra servo, e a palavra apóstolo, né? Que é apóstolo. Servo, quando falamos de servo, Paulo está descrevendo-se como alguém que, naquele contexto, não tinha vontade própria. Lembra que ele está escrevendo para um gentio. Tito era gentio. Diferentemente de Timóteo, né, que era filho de judeu e gentio, Tito era totalmente gentil, vamos dizer assim. E então ele vai usar a linguagem dos gentios, figuras gentios, para falar com Tito. E também ele está falando, automaticamente ele está pedindo que essa carta seja lida na presença da igreja, e automaticamente ele está escrevendo a igreja de Creta também. Então ele precisa usar expressões e termos que os gentios tinham na mente. O que o gentio entendia por servo? A palavra servo é a palavra escravo, é aquele que não tem vontade própria. Naquele contexto havia o pensamento de que os próprios escravos não tinham alma, né? Seriam pessoas como que fossem animais andando, né? Pessoas sem alma, mas totalmente submissas. Diga-se de passagem que um senhor podia fazer o que ele quisesse com seu escravo e nada lhe aconteceria. Então, Paulo está dizendo que ele não tem vontade própria, que ele é escravo ou sua vontade está totalmente subjugada à vontade de Deus. E ele está dizendo, então, que ele é essa pessoa e, ao mesmo tempo que ele tem a sua vontade subjugada à vontade de Deus, ele é também apóstolo. E a palavra apóstolo significa enviado. Enviado, né, é significado básico, mas enviado de três formas. Havia o apóstolo enviado, todos nós somos apóstolos enviados por Jesus para fazer, cumprir o ID, vamos dizer assim, né? Para pregar o evangelho, fazer discípulos. Também havia apóstolo das igrejas. Em alguns casos, alguns irmãos eram enviados com uma missão para fazer algo, né? Para levar uma oferta. O apóstolo Paulo, Epafrodito, por exemplo, é um deles. Silvano, enfim, apóstolo da igreja, enviado pela igreja. E havia o apóstolo de Cristo Jesus, que é o caso de Paulo aqui. Ele está escrevendo como apóstolo de Jesus Cristo, enviado por Jesus Cristo, diretamente por Jesus. Então, ele tem uma missão. O apóstolo não poderia levar uma mensagem de si mesmo. Ele era enviado para fazer algo. E, nesse caso, Paulo tinha uma missão, enviado de Jesus Cristo, para fazer o quê? Olha aqui, o termo para, isso é importante, a preposição para você entender, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, que leva à piedade. Temos duas coisas aqui, então, grifar elas, aqui em amarelo. Promover a fé, que é dos eleitos, e o pleno conhecimento da verdade, que leva à piedade. Duas coisas. Então, o ministério apostólico é o ministério que é usado por Deus para fazer duas coisas.
para promover a fé e também para promover a piedade. Certo? Ora, uma vez que nós estamos entendendo esses dois termos, esses dois propósitos, perdão, dois propósitos, podemos perceber o seguinte: o Evangelho de Deus, através dos apóstolos, era para cristãos submissos, enviado diretamente por Cristo. Esse é o ministério apostólico. Essa é a nossa primeira verdade. Por quê? Porque o apóstolo Paulo não era um apóstolo da igreja. O apóstolo Paulo era um apóstolo de Cristo. E isso é importante porque muitas pessoas se denominam apóstolos, mas somente aqueles enviados por Jesus Cristo, diretamente por ele. Jesus apareceu a Paulo em Damasco, e no caminho de Damasco, e enviou ele para ser apóstolo aos gentios. Então, a primeira verdade que nós encontramos é isso. É que o ministério apostólico, é constituído por pessoas que eram submissas à vontade de Deus e enviadas diretamente por Cristo. Eu vou colocar pelo Cristo ressurreto, melhor. Certo? Então, segundo, o que nós podemos encontrar aqui no verso 1 ainda? Veja que ele tem dois propósitos, né? Primeiro, para promover a fé que é dos eleitos. Ora, é interessante isso, porque quando Paulo fala para promover a fé que é dos eleitos, ele está dizendo que o ministério apostólico foi constituído por Deus para que os eleitos crescem. Então, isso nos leva a mais uma verdade. O Evangelho de Deus vem através dos apóstolos para promover a fé naqueles que foram escolhidos por Deus. Isso que nós encontramos aqui. O ministério apostólico foi estabelecido por Deus para gerar fé naqueles que foram eleitos por Deus pronto. Escolhidos por Deus. Em outras palavras, o propósito do ministério apostólico, um deles, né, que Paulo está descrevendo aqui, é que eles foram constituídos para que os eleitos cresçam. Em outras palavras, todos os eleitos de Deus crerão na mensagem trazida pelos apóstolos. Ou seja, a evidência de que eu sou um eleito é que eu creio na mensagem apostólica. Toda e qualquer pessoa que despreza a mensagem apostólica, despreza a mensagem dos apóstolos, despreza o Novo Testamento, ou desconsidera parte do Novo Testamento e considera somente o que quer ou o que acha que é melhor, toda qualquer pessoa que despreza parte da mensagem dos apóstolos, tal pessoa não pode se considerar eleita de Deus, certo? Então, a eleição, ela não é simplesmente algo subjetivo, eu creio que eu sou eleito. Não, pelo contrário. Existe algo objetivo em relação à comprovação da eleição. É quando a pessoa crê no evangelho apostólico. O evangelho apostólico nada mais é do que uma explicação daquilo que já tem registrado na Escritura do Antigo Testamento. Então, nós temos a primeira verdade aí. O ministério apostólico foi estabelecido por Deus para gerar fé naqueles que foram eleitos por Deus. O segundo propósito aqui do ministério apostólico é que ele também foi estabelecido para promover
o pleno conhecimento da verdade que leva à piedade. Ou seja, quando Paulo fala de pleno conhecimento, ele está falando de conhecimento correto, conhecimento adequado. Essa palavra aqui, essas duas palavras, né, pleno conhecimento, ela é uma palavra só no grego e significa conhecimento correto, né, preciso. Então, eles foram estabelecidos por Deus, escolhidos por Deus, enviados por Deus para promover o pleno conhecimento, o conhecimento correto da verdade, a fim de que os eleitos de Deus vivam de forma piedosa. Essa é mais uma verdade que nós encontramos aqui, então. Que o ministério apostólico foi dado por Deus para que os eleitos vivam de acordo com a vontade de Deus. Isso é piedade. O que é piedade? É piedade viver de acordo com a vontade de Deus. E como eu posso ser piedoso? Bom, é impossível ser piedoso sem um ministério apostólico. Por quê? Porque a mensagem dos apóstolos, a interpretação que eles trazem, a própria escritura, é o que conduz, que diz o que é viver uma vida piedosa, uma vida para Deus, né? Então, sem o conhecimento correto da escritura, não há como viver uma vida piedosa. Essa é outra mensagem. Sem o conhecimento da escritura, não conseguimos viver uma vida piedosa. Aí, outra verdade. Porque a pregação expositiva precisa existir. E pregar expositivamente é pregar fielmente. Pregar fielmente é necessário para que a igreja viva de forma piedosa. Sem pregação expositiva e fiel correta, não existe piedade. A piedade vai estar sendo subjetivada. Algumas pessoas podem ter conceitos do que é viver para Deus, mas somente o evangelho correto, somente a escritura, a exposição da escritura, nos conduz a uma vida adequada, estabelecida por Deus, para a glória de Deus. Então, tem uma frase de Hernandes que é muito interessante nesse contexto, e acho que ela engloba bastante essa verdade aqui. É possível que uma igreja cresça numericamente sem a pregação expositiva, mas é impossível que uma igreja cresça espiritualmente sem a pregação expositiva. Isso é verdade, e Paulo está descrevendo isso bem aqui para nós. Sem o conhecimento correto, não tem como ser conduzido à piedade. Necessário, para viver uma vida piedosa, é necessário conhecer corretamente o Evangelho. E aí, a pregação expositiva existe para isso. Vamos lá. Segundo, verso 2. O que mais que nós aprendemos aqui? Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Ora, Paulo está dizendo aqui para nós que, além do seu ministério, ele muda. Você percebeu que Paulo mudou o tom? Ele parou de falar do propósito para o qual o seu ministério foi estabelecido e começou a fazer uma descrição do que é essa piedade, né? Ou que é essa salvação que Deus concede. Olha, essa salvação é esperança, a qual Deus não pode mentir. Ou seja, a mensagem que o apóstolo Paulo traz, que promove fé e conhecimento correto, é advinda de um Deus que não pode mentir. E era notório que os cretenses eram conhecidos como mentirosos, né? Daí surge a palavra cretino, né? Se você sabe disso, mas a palavra cretino se origina dessa cidade, aonde era virtuoso mentir. Então, quem mentisse de forma convincente era considerado alguém esperto. Uma cultura que valorizava a mentira.
E aí Paulo diz, olha, esse Deus que separou o ministério apostólico, o apóstolo Paulo, para promover a fé dos eleitos, é um Deus que não pode mentir. Podemos ter esperança, o verso 2 diz, porque Deus, que não pode mentir, prometeu isso antes dos tempos dos séculos. E aqui nós temos uma descrição do que seria, ou de quando seria estabelecido a eleição. No verso 1 ele diz, eleito de Deus. E agora ele diz, quando foi isso? Deus prometeu antes dos tempos dos séculos. Essa é uma expressão usada para fazer referência a antes da história existir. Isso mostra, então, que o apóstolo Paulo está descrevendo essa piedade, essa fé, essa salvação, que essa salvação está fundamentada no caráter de Deus. Um Deus que não pode mentir. Em outras palavras, o Deus do Evangelho, vamos dizer assim, a esperança de salvação, ele coloca aqui, a esperança está fundamentada na fidelidade de Deus. Ele não mente, ele é fiel, né? Ou na verdade de Deus. A verdade, eu acho que não captaria todo o entendimento aqui, por isso que eu coloquei fidelidade. Se ele prometeu, então ele vai cumprir. Então, em esperança de vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Ele prometeu antes dos tempos dos séculos para quem? Se só existia ele? Para ele mesmo. Esse é um ponto importante. Deus promete salvar pecadores a si mesmo antes da fundação do mundo. Deus não viu, né, que o ser humano ia crer e por isso salva. Né? Promete para si mesmo que ele vai salvar pessoas. E aí nós encontramos essa verdade importante. A segurança de vida eterna está fundamentada na fidelidade de Deus. O que mais que a gente aprende aqui? Fidelidade, né? Tempo aqui não pode mentir. E aqui, tempos antes dos tempos dos séculos. Ele quer dizer, então, que esse plano de Deus foi estabelecido antes da história humana, antes da existência da criação. Tem um texto aqui muito importante, acho que ajuda a gente. 2 Timóteo, por exemplo, capítulo 1, do verso 9 e verso 10, eu vou ler com vocês. 2 Timóteo 1, 9 e 10 diz: que nos salvou e nos chamou com santa vocação. E quando fala de vocação, está falando de salvação. Né? A expressão vocação na Escritura não é usada para fazer referência a ministério pastoral, mas sim a salvação. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus, nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Paulo está descrevendo aqui a mesma coisa. Antes de tudo vir a existir, Deus já estabeleceu a vida eterna para pecadores perdidos. Isso nos leva, então, a mais uma verdade. Que verdade é essa? Que a esperança de salvação está fundamentada na eternidade de Deus. Deus estabeleceu isso na eternidade. E porque ele fez isso na eternidade, e ele é um Deus que não pode mentir, podemos, então, ter esperança de vida eterna. O que mais que nós vemos aqui? Vejamos o verso 3. Mas, apesar de ter sido estabelecido isso antes da eternidade, a seu tempo, né, no tempo correto, Deus manifestou a sua palavra na pregação que me foi confiada segundo o mandato de Deus, nosso Salvador.
manifestou a sua palavra. Essa expressão aqui, manifestar a sua palavra, está fazendo referência a Cristo. Manifestou a sua palavra, a mensagem de Cristo, da pessoa de Cristo, na pregação, ou através do ministério da pregação. E aqui nós vemos, então, a importância do anúncio da palavra de Deus, a esperança de vida eterna, né, que está fundamentada na fidelidade de Deus, que está fundamentada na eternidade de Deus, é manifesta através da pregação. Então, a esperança de salvação é manifesta, ou manifestada também, através do ministério da pregação. Viu aí? A importância de nós pregarmos a palavra de Deus é que através da pregação, por intermédio dela, é que Deus vai chamando, ou Deus vai manifestando a salvação. Através da pregação é que Deus chama pecadores para a salvação, dá vida eterna a pecadores anteriormente perdidos. Né? 1 Coríntios capítulo 1, verso 21, temos aquele verso conhecido, né? Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, é através do ministério da pregação que Deus salva pessoas. O que mais que nós encontramos aqui? Vejamos aí. A Paulo está dizendo que isso, verso 3, da pregação que foi confiada, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador. Né? Já está aqui, acho que essa é a verdade que eu posso encontrar no verso 3. E ele escreve para quem? Para quem está escrevendo? Para Tito. Verdadeiro filho na fé, segundo a fé comum. Fala de verdadeiro filho na fé, filho realmente gerado, genuíno. E como foi que ele foi gerado? Não é filho físico. É segundo a fé comum. Ele está dizendo que Tito, conforme a fé que é própria de cada crente, e de Paulo também, se tornou filho. Então, Tito, verdadeiro filho, né, filho de Paulo, digamos assim, na fé, surgiu quando creu, igual a outros irmãos que creram também. Creram em quem? Em Jesus, né, na pregação do Evangelho. A essas pessoas que creram com uma fé comum, que é de todos os eleitos da fé comum, vamos dizer assim, não é comum a todos, mas é comum a todos os eleitos. A tais pessoas possuem graça e paz. Graça significa favor imerecido de Deus, dado a pessoas que não merecem, né? Lógico, favor imerecido. Concedido a pecadores que não mereciam. O que seria esse favor seria a bênção da salvação, a salvação dada a pecadores que não merecem. Nenhum pecador merece. Deus concede, isso é chamado de graça. E paz, por quê? Porque sem a graça, sem a vida em Cristo, o homem continua em inimizade contra Deus, continua sendo um rebelde, né? Um filho da desobediência. Ele continua sendo alvo da ira de Deus e não do amor de Deus. Ele está em guerra contra Deus. Então, a graça é necessária para que haja paz, né? Relacionamento de paz com Deus, é necessário que pessoas recebam graça. Então, graça e paz são dois benefícios. Um favor, que é a vida eterna, para viver um relacionamento de paz ou de amizade com Deus. Tais pessoas que vivem que receberam graça, receberam paz, são filhas de Deus. Né? Nem todos são filhos de Deus, somente aqueles que receberam graça e paz. E todos aqueles que receberam graça e paz também são servos de Cristo Jesus e foram salvos por Cristo Jesus. Então, nós temos aqui pelo menos duas, eu vou destacar apenas duas verdades, há mais aqui, mas eu vou destacar pelo menos duas. Que aqueles que creram em Cristo receberam a
salvação graciosa. Certo? Só para enfatizar a questão da graça aí. E aqueles que creem em Cristo, estão possuem um relacionamento de paz com Deus. Tem mais uma aqui. Aqueles que creem em Cristo são os filhos de Deus. Só esses que têm Deus como Pai, certo? As outras estão implícitas aí, né? Aqueles que têm Cristo como Salvador, foram salvos, né, por Deus também, enfim. Acho que essas aqui são suficientes. Bom, quantas eu tenho aqui? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 10 verdades aqui. 10 verdades interessantíssimas para nós. Uma vez que eu já encontrei as verdades, agora eu vou tentar encontrar com vocês aqui a estrutura do texto para formar o nosso sermão, certo? Qual é a estrutura do texto? Veja, no verso 1, Paulo fala de si e do seu ministério. No verso 2 e 3, Paulo fala do que de quem é Deus, que deu esse ministério a ele, né? E o verso 4, Paulo fala dos benefícios que Tito recebe ou recebeu quando recebeu a fé comum, né? Então, nós temos aí Paulo, Deus e Tito. Quem está escrevendo, por que está se escrevendo e a quem está se escrevendo, certo? Então, nós temos aí essas 3 partes. Baseado nessas 3 partes, nós vamos formular, então, as 3 divisões do sermão. As 3 divisões do sermão se dividem aqui, né? Verso 1, verso 2 e 3, e verso 4. Certo? Bom, que tema eu daria para isso? Veja, o que Paulo está falando é que ele tem um ministério dado por Deus, concedido por Deus. Esse ministério envolve a pregação do evangelho que Deus planejou antes da fundação do mundo. E esse evangelho conduz ou concede graça e paz a pessoas que creram verdadeiramente, né? Então, eu poderia dizer assim, o evangelho de Deus. Pronto. O evangelho de Deus. Eu vou dar esse tema para o texto, né? Tito 1, de 1 a 4. Em primeiro lugar, é o evangelho de Deus. Vamos ver o que podemos dividir aqui. O evangelho de Deus, nós temos que usar uma expressão, aqui é a parte homilética, né? Temos que usar uma expressão que resuma o que tem no verso 1, que não diga tudo, mas pelo menos seja a parte principal. O evangelho de Deus é apresentado por seus apóstolos. Pronto. O evangelho de Deus, pronto, é apresentado Isso significa, irmãos, que toda e qualquer pessoa que se autodenomina apóstolo, ela está contrariando o próprio ministério apostólico da Escritura, porque o ministério apostólico da Escritura foi constituído por pessoas que foram chamadas diretamente por Cristo Jesus e que receberam a autoridade para falar no nome dele, trazendo a mensagem para a igreja, o fundamento da igreja. Então, toda e qualquer pessoa que se auto-intitula apóstolo está contrariando o próprio evangelho ou plano de salvação de Deus. Isso é muito perigoso, né? Mas aqui está claro para a gente. Verso 1 fala do evangelho do ministério apostólico, né? Verso 2 e 3, esse evangelho de Deus está apoiado, fundamentado. Vou colocar fundamentado.
no caráter de Deus, que é fiel, né? Eterno, verso 12 e 3. E também ele traz bênçãos àqueles que creem verdadeiramente. Pronto. Traz bênçãos àqueles que creem verdadeiramente. E aí, o que eu faço? Bom, se eu escolhi, uma vez que eu escolhi aqui o tema como o Evangelho de Deus, uma organização que ajude a lembrar do tema, cada princípio que eu descrevi aqui, eu vou tentar organizar de uma tal forma que ele lembre o tema da mensagem. Ou seja, o Evangelho de Deus é constituído, por exemplo, aqui. É anunciado, pronto, é anunciado. Por pessoas que eram submissas à vontade de Deus e enviadas diretamente pelo Cristo ressurreto. Então, tudo que eu vou pegar aqui dos princípios, eu vou tentar lembrar do meu tema. E assim eu ajudo os irmãos a lembrarem da mensagem que estarão ouvindo. Entenderam? Eu estou fazendo os ajustes aí. Né? O Evangelho de Deus concedeu. Pronto. O Evangelho de Deus, anunciado pelos apóstolos, foi dado para que eu... Tem Deus aqui, né? Para que os eleitos vivam de acordo. Pronto. Pronto. O Evangelho de Deus deve ser anunciado corretamente para que a igreja viva de forma piedosa. O Evangelho de Deus traz esperança de salvação fundamentada na fidelidade de Deus. Perceberam aqui? O que eu estou fazendo, eu não estou mudando a mensagem. Eu estou organizando expressões que facilitem a memorização do meu tema, que é a ideia principal da mensagem, né? Pronto. Mas o Evangelho de Deus traz esperança de salvação manifestada através da pregação.
Mais um, a Evangelho de Deus concede aqueles que creem em Cristo um relacionamento de paz com Deus. E o Evangelho de Deus concede aqueles que creem em Cristo a filiação a Deus. Mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Uau. Pronto. Agora eu vou só organizar, para a gente finalizar. Temos aqui 4 verdades no primeiro verso. Certo? Eu tenho aqui mais 1, 2, 3. No segundo e terceiro. Eu tenho mais 3 no quarto verso. E tá aí o nosso sermão expositivo. Não dá para eu colocar numa página só. Deixa eu tentar aqui, peraí. Não vai dar. Diminui mais, diminui mais. Mais um. Pronto, agora deu. Aqui está o nosso sermão expositivo. O Evangelho de Deus. Primeiro, é apresentado por seus apóstolos. Segundo, está fundamentado no caráter de Deus. E terceiro, traz bênçãos àqueles que creem verdadeiramente ou verdadeiramente creem. Tanto faz. E aí nós temos as verdades. Em cada verdade você deve ilustrar e aplicar. Ilustrar e aplicar. Bom, se você quiser saber como é que faz isso, você deve se matricular no nosso curso aí. E aí nas aulas do curso eu vou falando passo a passo. Temos várias aulas aí que ensinam isso, tá certo? Eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, dar o seu like e compartilhar. Isso é importante para que nós possamos continuar criando mais material e divulgando mais material para que pessoas possam estar aprendendo a pregar positivamente. E assim, além de ensinar os irmãos o conteúdo bíblico, estamos ensinando a como pregar expositivamente, tá certo? Então, por mais eu fico por aqui, que Deus abençoe você, e eu fico muito feliz de ter você aqui com a gente, e até a nossa próxima aula no nosso canal aqui, Pregação Fiel. Eu sou o pastor Gediel, e eu aguardo você no nosso próxima aula, nosso próximo vídeo. Deus abençoe. Até mais.